Dólar iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar iene. O dólar iene na semana passada começou, digamos, a recuar um pouco, a dar sinais de que poderíamos ver aqui assim alguma recuperação do iene, alguma correção, digamos, desta forte queda que o iene tem tido, mas aparentemente parece que foi apenas uma ligeiríssima correção e que o mercado continua a levar às perdas do iene com, mais uma vez, volatilidade bastante baixa, de alguma forma continuar a sustentar as estratégias de carry trade, e aí o iene continua a ser uma excelente moeda para fazer o financiamento desses mesmos carry trade. Bom, a semana passada, antes de vermos porque é que houve esta aceleração no dólar iene, estas perdas do iene, provavelmente mais do que ganhos do dólar, embora o dólar também tenha ganho, acabou por, antes disso, vamos ver o que é que aconteceu durante a semana. E durante a semana, o que nós acabámos por ter foram dados nos Estados Unidos, de alguma forma mistos, mas ainda assim relativamente positivos em termos de mercado de trabalho. E começámos por ter um ISM em que o manufatureiro caiu, mas o de serviços acelerou bastante. Isto acabou, e em ambos os casos os subíndices do emprego melhoraram consideravelmente. Por outro lado, depois tivemos os JOLTS, as vagas de emprego, a caírem mais do que o esperado. Mas para de seguida vermos, por exemplo, os non-farm payrolls bastante mistos também, ou seja, tivemos 50 mil novos postos de trabalho criados, isto face à volta dos 60 e 65 mil postos de trabalho esperados, foi ligeiramente abaixo. O número anterior também foi revisto em baixo para 56 mil, mas, por exemplo, a taxa de desemprego caiu de 4,5 para 4,4 e estes 4,5 foram revistos de 4,6. Portanto, todos estes dados mistos acabaram por dar aqui assim alguns ganhos ao próprio dólar e no geral o que aconteceu, e vemos aqui assim no FedWatch Tool, para já temos aqui assim para este mês, para a reunião deste mês, temos aqui assim praticamente dada como certa uma não alteração de taxas de juros, 95% das probabilidades. Depois, quando olhamos para as probabilidades durante este ano, vemos que está cada vez mais a consolidar aqui assim que o primeiro corte de taxas de juros apareça lá mais para junho. Ora, isso acabou por dar este tal suporte ao dólar, desculpem. Claro que depois esta perda que nós vemos aqui assim do iene, ou seja, estes ganhos do dólar iene, vemos aqui bem no gráfico diário, talvez melhor, esta vela da passada sexta-feira, aconteceu quando começaram a ouvir rumores e notícias de que provavelmente Sanai Takahashi, a primeira-ministra japonesa, irá dissolver o Parlamento, a Câmara Baixa no Japão, e convocar eleições antecipadas. Ora, isso acabou por colocar mais pressão sobre o iene e o dólar iene, então, disparar aí. Esta semana os mercados abriram mais uma vez com uma história em torno da Reserva Federal, em que houve uma intimação do Departamento de Justiça a Jerome Powell ou à Reserva Federal relativamente às obras feitas, ou melhor, às declarações de Jerome Powell no Senado relativamente a essas mesmas obras, em que Jerome Powell acaba por fazer uma declaração gravada em vídeo que acusa, digamos, a administração Trump que isto é apenas um pretexto porque ele e a Reserva Federal não cortam
taxas de juro ao ritmo e na amplitude que Donald Trump gostaria de ver, e para isso estão, digamos, a tecer toda esta trama. Ora, isto acabou por levar a mais perdas do dólar. Houve um sentimento logo no início da semana de Sell America, por assim dizer, mas mesmo assim, apesar disso tudo, controlado. Eu creio que foi exatamente esse Sell America, de alguma forma controlada, que acabou por impedir mais ganhos do dólar-iene, impedir mais perdas do próprio iene. Se isso tudo desaparecer, provavelmente vamos ver aqui assim o dólar-iene voltar a registrar ganhos nos próximos dias. Por outro lado, aqui vamos ter esta semana, vamos ter também a situação provavelmente da decisão do Supremo Tribunal de Justiça relativamente às tarifas, e isso poderá também trazer alguma volatilidade e nesse caso também talvez aqui o mercado esteja a descontar um pouco isso e, portanto, aqui o dólar também a não ganhar tanto face ao iene, exatamente em antecipação de alguma notícia menos boa para a administração Trump. Isso está neste momento a conter, de qualquer das formas, aqui os ganhos do dólar face ao iene. Aliás, ainda o iene foi a única divisa principal que hoje não ganhou face ao dólar. Esta semana, além de tudo isso, ainda vamos ter a inflação amanhã, a inflação nos Estados Unidos amanhã, que poderão mais uma vez impactar nesta tal situação das probabilidades de cortes de taxa de juros. E claro que uma inflação em alta, a sair um pouco mais acima do esperado, poderá levar estas probabilidades de corte de taxa de juros cada vez mais baixas, ou seja, arrastá-las mais para o final do ano, ou esta probabilidade de aparecer aqui em junho a ser cada vez maior. E por outro lado, aqui assim, a continuar a consolidar bem estas probabilidades de inatividade, de pausa na Fed nas próximas 3 reuniões da Reserva Federal. Ora, isso acaba por ser suportivo do dólar e a impulsionar uma vez mais o dólar-iene. Em termos de dados, de facto, para aqui estamos conversados. Vamos então olhar aqui assim um pouco para os gráficos, para a análise técnica, e começamos então aqui com o gráfico mensal. Na semana passada tínhamos visto que isto começava aqui a recuar, pelos vistos não, está mesmo a continuar o movimento ascendente que vimos aqui praticamente nos primeiros 9 meses do ano passado. Está aqui muito perto de testar aqui o máximo do ano passado, 2025, nos 158,88, 87. Se ultrapassado, então temos o máximo de 2024, que está aqui quase nos 162. Atenção que esta área passa a ser uma área dada, que o mercado dá como uma linha na areia, digamos, por parte do Banco do Japão, e portanto poderemos assistir aqui assim, caso isto aconteça, aqui há alguma intervenção por parte dos responsáveis nipónicos. O gráfico diário, eu tinha dito que acreditava que nas próximas semanas, meses, talvez tivéssemos aqui a continuação desta consolidação, e continuo a acreditar. No entanto, vejo a possibilidade de vermos aqui um teste um pouco mais acima. Aliás, ele já está acima destes 187,90, está neste momento à volta dos 158,15, em máximos deste ano, mas ainda abaixo do máximo do ano passado, de 2025, que esteve nos 156, como eu já disse, nos 158,87. Claro que o romper desta área, que eu acho que é uma forte área de resistência, poderá então dar aqui assim o tal teste ao máximo de 2024 nos 161,95. Mais uma vez digo, esta área é uma área
digamos que o mercado está à espera que o Banco do Japão possa intervir, portanto dificilmente poderemos ver aqui assim o preço durante muito tempo, por assim dizer. Em baixo, portanto, estamos aqui a falar de que este suporte continua a achar que os 150, de uma forma mais lata nos próximos tempos, os tais 154, 159, tal como tinha dito na semana passada, esta área mais curta que eu tinha aqui calculado entre os 154,50 e os 158 parece estar a querer ser ultrapassada e, portanto, provavelmente temos aqui assim alguns fatores que vão continuar a contribuir para que esta tendência ascendente do dólar yen possa continuar. Quando olhamos aqui para os indicadores do momento, tanto o RSI como o MACD continuam a validar então esta tendência ascendente do euro-dólar. Isto no gráfico semanal. Quando olhamos para o gráfico diário, o que vemos é de facto aqui este teste a estes níveis. Nos 158 vemos por aqui, nos 150 começamos por ver os tais 158,19, 158,20 que ainda não chegaram, e toda esta área de 158,20 a 158,90 aproximadamente, uma forte área de primeira resistência, que se ultrapassada então vamos ver os tais, ou podemos ver os tais máximos de 2024, que estamos perto dos 162, como eu já referi. O preço está acima da média móvel 21 neste gráfico diário, dos 21 dias, portanto que está aqui assim nos 156,40, acima da nuvem de Ishimoku e da linha da média dos 155 dias, que também está aqui logo muito perto de Senko-A, aqui assim na nuvem de Ishimoku diária, que está nos 155,49, 155,50, e portanto, mais uma vez, esta tal área de suporte mais forte neste momento dentro da própria nuvem de Ishimoku, com a parte superior nos tais 154,40 aproximadamente que eu tenho vindo a referir. Quando olhamos para os indicadores do momento, tanto o RSI como o MACD ou sugerem que esta tendência ascendente continue viva e, portanto, aqui pressionar provavelmente esta área que eu já referi de resistência. De facto, o meu cenário base para esta semana é um pouco esse, é andarmos aqui a testar esta área abaixo, digamos, dos 159, de uma forma geral, com a possibilidade mesmo de vermos algum rompimento, alguma tentativa mais forte de quebrar esta área, e nesse caso eu acredito que possa existir aqui assim alguma possibilidade de vermos aqui assim alguma intervenção por parte dos responsáveis da política monetária, da política cambial no Japão, tanto do Banco do Japão como no Ministério das Finanças. Para terminar, e aqui com o gráfico 4 horas, aquele que eu mais sigo, digamos, para projeções durante a semana, continuamos a ver exatamente o mesmo. O RSI está aqui assim junto da linha de sobrecompra, portanto aqui a poder validar alguma correção. Já o MACD continua bastante forte, continuamos a ver a linha do MACD acima da linha de sinal e bastante acima da linha neutra. No entanto, como vemos pelo histograma, inclusive o diferencial entre a linha do sinal e a linha do MACD está cada vez mais baixo e, portanto, dá-nos aqui um sinal um tanto ou quanto difuso, um tanto ou quanto neutro, portanto, a probabilidade de ser mais difícil, grandes ganhos aqui são mais elevados. Por outro lado, o que nós vemos aqui assim é o preço acima da média móvel 21, por sua vez acima da média móvel 55 e da média móvel 200, ou seja, é em definição aquilo que é uma tendência ascendente, com máximos cada vez mais altos, mínimos cada vez mais altos, embora se comece a ver aqui assim alguma linha, digamos, de resistência aqui à volta dos 158,30, 158,20,
que, tal como eu disse, se esta área for ultrapassada, vamos ver então aqui assim os tais máximos de 2025 nos 158,87, portanto aqui à volta, ligeiramente abaixo dos 159, e claro que, mais uma vez, se houver aqui assim força suficiente para ultrapassar tudo isso, temos então aqui os tais máximos de máximos de 2024, aqui perto de 162, mas como já disse anteriormente, a possibilidade de vermos aqui assim uma mão invisível ou bastante visível por parte do Ministério das Finanças ou do Banco do Japão relativamente a intervenções poderá começar a ser uma realidade cada vez mais próxima, por assim dizer. Bom, mas para já, isto, como eu costumo dizer, é apenas, e é verdade, é apenas a minha forma de ver os mercados, é a minha forma de ler os dados e ler os gráficos e de os interpretar, não é nenhuma recomendação de investimento. Para já, para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Desejo a todos um resto de uma boa semana, bons negócios, e eu para mim estarei por cá daqui a uma semana para mais um comentário semanal ao dólar yen. Até lá!